Muito boa noite a você na companhia da Canção Nova. Começamos o nosso Além da Notícia da noite de hoje com um coração cheio de grande expectativa e cheio também de uma intenção que eu diria muito nobre. O nosso programa de hoje pretende abordar um dos temas mais polêmicos de toda a atualidade. Nós vamos falar sobre um valor que é inegociável, o valor da vida. Mas também confesso, apesar do prazer de estar aqui nesta noite, eu confesso que é um programa obrigatório que eu não gostaria de estar fazendo sobre a temática que vamos falar na noite de hoje. Mas é obrigatório porque ele tem poder de salvação para a nossa sociedade, seja ela temente a Deus ou não. E confesso, eu não gostaria de abordar este tema por considerá-lo absurdo e por imaginar que todo ser humano também assim o considerasse. Mas, como disse Gilbert K. Chesterton, escritor inglês conhecido como o Príncipe do Paradoxo, chegaria o dia em que teríamos que provar ao mundo que a grama é verde. O apóstolo Mateus também nos alerta no seu livro, capítulo 24, versículos 12 e 14, o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós gostaríamos de ajudar esses que querem perseverar até o fim. Portanto, nesta noite, eu sinto a força da obrigação que me pede para soprar, como se faz com a brasa ardente, para que o amor nesta terra não se esfrie. É este sopro nas consciências que a gente quer trazer na noite de hoje aqui ao nosso programa. O tema é as consequências espirituais do aborto provocado, e eu recebo com muito prazer nesta noite aqui, quero cumprimentar o querido amigo que já esteve em tantas ocasiões, Dom Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, nomeado em 2011 pelo então Papa Bento XVI. Dom Falcão é mestre e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma, e dentre tantas funções que já exerceu, foi capelão da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Atualmente, também é apresentador dos programas de TV, o Evangelho Versículo por Versículo, programa diário, Luz da Vida, aos domingos, e Eclésia, programa semanal às terças-feiras, na TV, todos eles na TV Século XXI. Dom Francisco Falcão, boa noite mais uma vez. Obrigado por aceitar esta bela proposta. Boa noite, Ronaldo. É uma alegria estar aqui. E você é das raras pessoas no mundo para quem eu não posso dizer não. Então, obrigado. Sim, pelo seu convite. E também pela força do tema que nós temos hoje aqui. Eu tenho certeza que vai encantar enormemente as pessoas que estão em casa, mas mais que tudo, será um programa de auxílio para todas as consciências. É o que eu peço a Deus e desejo que aconteça. Dom Francisco Falcão, a primeira questão que já gostaria de trazer aqui com o senhor é a seguinte: que realidade é essa? Aborto nos nossos confessionários da Igreja Católica. Como os sacerdotes ali se deparam com essas realidades? Como se sentem diante dessas realidades? Como carregam dentro de si também o conhecimento de que essa é uma realidade dura? No confessionário, o sacerdote faz as vezes de Cristo, na condição de juiz, na condição de pastor, na condição de pai. Na condição de juiz, ele tem que ter uma noção bastante clara daquilo que vai ser acusado. Qual a sua gravidade? Qual o seu peso? Ou seja, o aborto no confessionário, fora dele, em qualquer âmbito da igreja, foi, é e será um pecado gravíssimo. Portanto, o sacerdote não pode acobertar, minimizar, ignorar, abrandar ou qualquer verbo parecido com relação ao pecado. É um crime hediondo, é um assassinato covarde de um ser humano. Jesus disse à adúltera flagrada em adultério: eu não te condeno, vai e de agora em diante não tornes a pecar. No caso, o pecado dela foi adultério. Jesus não condena a pecadora, mas condena o pecado. Essa é a primeira distinção que no confessionário, e fora dele também, deve ter. O pecado não perde a sua força porque a pessoa está chorando. O pecado não perde a sua força porque a pessoa está angustiada, aflita, etc. O pecado é pecado.
E foi cometido e não adianta chorar pelo leite derramado. É um pecado grave. Mas, olhando para o pecador, ele deve olhar com o olhar de Cristo. Eu não te condeno. Se tu decidiste confessar os teus pecados, em princípio, a não ser que tu sejas uma pessoa fingida, hipócrita, que tu estejas teatralizando, mas deve-se acreditar que a pessoa está não somente arrasada psicologicamente, isso, aliás, nem é exigido para você receber a absolvição, mas a contrição. A contrição é o ato do penitente sem o qual, ou pelo menos a atrição, contrição, arrependimento movido pelo amor a Deus. Atrição, arrependimento com medo do inferno. É o arrependimento imperfeito. Esse é suficiente. Se a pessoa, e essa é uma das disposições do penitente, quais são as disposições do penitente na confissão, sem as quais não há absolvição válida. Ainda que o sacerdote, não, eu não posso negar a absolvição. Alto lá, no sacramento da confissão. Da parte do ministro, ele tem que ter a faculdade de absolver. Da parte do penitente, ele tem que estar arrependido e com o propósito de reparar o mal que ele cometeu. Se ele não está arrependido, o sacerdote não nega a absolvição, adia a absolvição. Porque se ele absolvesse sem a pessoa estar arrependida, a absolvição seria inválida. Portanto, no confessionário essas distinções precisam ser feitas. O pecado de aborto, que agora com Papa Francisco a faculdade de absolver desse pecado é estendida a todos os sacerdotes. Absolver uma pessoa que sinceramente procura o confessionário arrependida pode e deve ser concedido N vezes. O que não significa dizer que ela tem salvo-conduto para abortar N vezes. Vamos distinguir aqui. Uma certa parte da humanidade divulgou essa frase de Papa Francisco como se ele dissesse, agora o aborto não é mais grave. Não se trata disso. O aborto vai ser sempre grave. O aborto é sempre um pecado inominável, mas nós estamos tratando de uma pessoa que se arrependeu sinceramente. Portanto, quem se arrependeu de qualquer pecado, o único pecado que não tem absolvição, Jesus disse, ele disse, quem blasfemar contra o Espírito Santo, ele não tem perdão nem nessa vida nem na outra. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o endurecimento do coração em rejeitar a ação do Espírito Santo de transformar o coração. Traduzindo, eu cometi o pecado, não estou arrependido dele, não quero retroceder da minha ação, não quero reconhecer diante de Deus que aquilo dali foi grave, continuo com o mesmo propósito. Pronto, isso é o pecado contra o Espírito Santo. Quem vai no confessionário com essa disposição não pode receber absolvição. E enquanto você não está sinceramente arrependido, idem. Portanto, no confessionário, pai, venha meu filho, a parábola do filho pródigo, anel no dedo, sandália aos pés, roupa nova, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É o pecador que é acolhido, o pecado dele não. Agora é preciso que o pecador no confessionário seja sincero, tenha consciência de que sem a disposição interior, ele pode até mentir, ele pode até dissimular para o padre, ele pode tentar enganar o padre a Deus, ele não engana, porque o padre consegue o perdão que não é dele, ele faz às vezes de Deus Todo-Poderoso, que conhece o coração. Portanto, o padre pode ser iludido, o sacerdote pode ser trapaceado pela pessoa, a Deus não. Portanto, pastor, diante da ovelha perdida, desgarrada, tresmalhada, arrasada, também minha filha, você vai ser perdoada, eu vou perdoar você. Outra coisa é a imposição de uma penitência salutar e proporcional à gravidade do pecado que o penitente pode realmente realizar, porque ela é um elemento integrante da validade da absolvição. Ou seja, minha filha, você, como sinal do seu arrependimento, você vai realizar essa penitência. Se você não realizar, a confissão terá sido inválida. É óbvio que nem pode ser uma Ave Maria. A Ave Maria não é uma penitência proporcional à gravidade do assassinato de uma criança. Nem também pode ser uma penitência desproporcional, ou seja, que a pessoa não possa realmente cumprir. No seminário, eu não posso revelar segredo de confissão, mas no seminário eu tive excelentes professores de sacramento da penitência. E um deles me deu uma dica. Eu não posso também revelar ao longo do meu sacerdócio se esses fatos chegaram a nós. Mas ele disse, meu filho, discuta com a mulher que cometeu o aborto. Que tipo de penitência você acha que eu devo impor para você? Comece logo com essa. Você pode adotar uma criança? Ah, mas eu vou sofrer. Claro, mas a criança que você matou, minha filha, nem teve a possibilidade, porque ela já morreu sumária e covardemente.
É lógico, se ela se compromete diante de Deus, essa é a melhor penitência, senhores padres, mas, por favor, não imponham sem ter a certeza de que a pessoa vai cumprir. Se ela realmente está arrependida, está sofrida, está arrasada, essa eu sugiro que seja a penitência mais adequada. Até ao fim da vida você vai dar amor a um filho que não veio do seu ventre. Viu, minha filha? Eu faço isso por amor. Para você aprender a amar, dar amor ao filho dos outros, já que você não deu amor àquele que Deus colocou no seu ventre. Ah, mas eu não posso. Tudo bem. Então vamos ver uma outra penitência. Você trabalha? Trabalho. Você recebe quantos salários mínimos por mês? 3, 4 salários mínimos. Quanto por cento desse salário mínimo você pode dar até o dia da sua morte para uma instituição que cuida de criança? Ah, mas vai ser duro. Diga quanto você pode. Vai ser a sua penitência até o fim da vida. Isso daí não é humilhar, não é castigar, não. É colocar no coração dela uma penitência. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Mateus 5:25. Isso também se aplica a uma vida que foi tirada covardemente. Mas, por favor, não interprete esse jeito alagoano brabo, não. No confessionário eu não sou assim, não. Eu só estou aqui didaticamente falando. Por favor, Ronaldo. Inclusive está sendo importantíssimo, eu imagino, para tantos sacerdotes, o que o senhor está nos esclarecendo e orientando e inspirando. Tá bem. Não é? Fantasticamente. Eu não tenho o que acrescentar, só tenho aqui que estar, de fato, contemplando tamanha sabedoria que Deus lhe dá para falar de uma temática como esta. Mas o senhor já introduziu, já trouxe para nós o peso, a gravidade e já trouxe para nós a orientação e a inspiração que pode guiar o nosso programa também. Então nós vamos agora para um VT preparado pela nossa equipe que nos mostra as dimensões alargadas dessa temática. Aborto. Uma vida ceifada, um futuro roubado, uma geração inteira que viria a nascer não existirá mais. Médicos, juristas, advogados, filósofos e muitos outros agentes da sociedade defendem a prática de forma legal, argumentando que a Bíblia não é Constituição e a Igreja não deveria intervir em uma decisão que compete unicamente à mulher. O Brasil é um Estado laico, mas não é laicista. O Estado laico, em sentido estrito, apresenta duas características: a separação entre Estado e Igreja e, principalmente, a liberdade e proteção de crença. O laicismo, por sua vez, também prega a separação entre o Estado e a Igreja, mas as liberdades religiosas e a proteção de crença não são respeitadas. Nesse caso, a religião tem um valor negativo e é discriminada. Na política brasileira, a população é representada pelo poder legislativo. Em um sistema democrático, quem elege deputados e senadores é representado por eles na tomada de decisões e deve ter suas causas defendidas. Portanto, no Brasil, um país majoritariamente religioso, a religião tem voz e influência na legislação. E o que as Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, dizem sobre a vida humana? Todo aquele que derramar o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Escolhe, pois, a vida. O aborto é uma prática condenável à luz de um princípio simples, que contrapõe dois seres humanos. De um lado, a mãe, com autonomia e poder de ação, que advoga para si o direito de suprimir a existência de outro que é vulnerável. E do outro lado, o bebê, incapaz de se defender, à mercê da proteção do Estado. Mesmo o aborto sendo descriminalizado em um país, as mulheres continuarão sentenciadas pela memória, culpa e perda de sentido da vida, além das sequelas físicas como perfurações no útero, infecção, inflamação e hemorragia. Essas são consequências que se perpetuam durante os anos e atingem os relacionamentos e a saúde emocional e espiritual.
O dia em que as pessoas perderem o horror pelo aborto será o dia mais terrível para a humanidade. A palavra final de Padre Pio nos assusta, nos amedronta. E quando a gente olha para o mundo em que a gente vive e sente medo dele, e sente um pavor e um temor quanto ao futuro, talvez isso venha a explicar tanta ansiedade e depressão, tanto medo de viver. Talvez a frase dele receba agora o nosso perfeito entendimento do que estamos vivendo na sociedade. O aborto passou a ser aceito em tantos lugares e talvez essa seja a explicação de tantos males e consequências que a nossa sociedade está vivendo. Dom Francisco Falcão, mais uma crítica que a gente escuta sempre. Por que que a igreja fala de aborto? A igreja não tem que falar de aborto. Qual deve ser a nossa resposta? A igreja sempre deve ser fiel a Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A igreja deve ter consciência, e essa consciência sempre existirá, de que ela é portadora da voz de Jesus, da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus com relação à vida, na linha do Antigo Testamento, com tantos versículos que foram colocados no vídeo que acabamos de ouvir, é precisamente esta. Primeiro, do ponto de vista positivo. Eu vim, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida. Palavrinha que está na Constituição, ainda está na nossa Constituição. É uma categoria jurídica, mas é uma categoria também, não só religiosa, é uma categoria natural. A igreja é defensora da vida, não tanto por estar na Escritura, mas porque está na natureza humana. E a Escritura assume aquilo que nós chamamos de lei natural, onde o primeiro dom é o dom da vida. Eu vim para que todos tenham vida. Ora, tudo aquilo que é contrário à vida precisa ser denunciado, precisa ser anunciado para o homem que esse princípio de Jesus está sendo violado com aquela mentalidade e com aquela prática. Portanto, positivamente, a igreja vai falar sempre do aborto em favor da vida. João capítulo 10, versículo 10. Depois, no diálogo com o jovem rico, curioso, Ronaldo, o primeiro mandamento que Jesus responde ao jovem rico, que pergunta em Mateus capítulo 19, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz, obedeça aos mandamentos. Primeiro, não matarás. Ou seja, dos lábios de Jesus, Êxodo capítulo 20 é reiterada, é corroborada. Portanto, a igreja sempre vai falar contra o aborto, porque Jesus sempre falou contra ele. Onde Jesus falou contra ele? Em Mateus capítulo 5, já citado aqui, aquele que matar se apresentará diante dos juízes, e em Mateus capítulo 19. A igreja sempre vai falar contra o aborto, porque é uma afronta àquilo que Jesus absolutizou como um bem supremo, intangível, intocável, o dom da vida. Vim para que todos tenham vida. A partir disto, e aí eu fico pensando aqui, aliás, tem até um outro card bem bonito que a nossa equipe tem ali, de uma moça, ela é aqui da América Latina, ao que me parece, ela está em pé, segurando uma placa, e ao lado dela está a filhinha, e ali ela quase que pede, não, ela pede desculpa. Ela pede desculpa às amigas por pensar diferente. Olha a frase que ela escreveu no cartaz. Perdão, amigas, eu estou em contra do aborto. Eu sou contra o aborto. E a partir daí é importante que se diga às mulheres, é importante que se diga às mulheres cristãs, é importante que se diga às meninas cristãs. Me desculpem vocês, que hoje talvez é uma grande onda na sociedade, estão pensando assim, mas eu sou contra o aborto, eu sou cristã, e não me envergonho de ser contra o aborto, também por ser cristã. Essa postura é necessária agora, neste momento, não é? Absolutamente necessária. Primeiro, há uma mentalidade pagã que diz, meu corpo, minhas regras. Errado. Nossas regras não nos pertencem. As nossas regras nós recebemos do Senhor. A tentação de Eva foi exatamente esta. É verdade, disse o diabo, que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Sim, disse aquela abestada. Deus disse que no dia em que comêssemos nós morreríamos. Oh, não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a prerrogativa de você dizer,
E quem decide o que é o bem e o mal sou eu. O limite entre o certo e o errado sou eu quem estabelece. Não nos foi dado isso. O bem e o mal vêm de Deus. É Deus quem decide o que é o bem e o que é o mal para nós. O que é que o diabo faz? Decida você mesmo. Portanto, esse pensamento, meu corpo, minhas regras, isto é, eu decido o que fazer com o meu corpo. São Paulo diz na 1 aos Coríntios, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Mulheres católicas, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Segundo, o que está dentro do seu ventre não é propriedade sua. O que está no ventre de uma mulher não lhe pertence. É uma vida geneticamente diferente da vida da mãe. É um ser humano diferente geneticamente do ser da mãe. Portanto, é um ser que pertence a Deus. E a vida, tanto sua quanto dela, você não dispõe. Aqui está a questão, aqui está o que se deve pensar uma mulher cristã com relação ao seu corpo e com relação àquele, não é aquilo, aquele, tanto de 12 semanas, com 8 semanas, com 9 semanas, com um dia de existência após a fecundação. É um ser humano diferente do ser humano da mãe. Ali já existe a vida sagrada, em quem Deus infundiu uma alma espiritual, um ser humano que não pertence à mãe. Ela é administradora, ela é protetora, ela é geradora, mas não é dona da vida da criança. Este bloco vai ficar por aqui, mas o senhor já nos trouxe alguns ingredientes que a gente vai abordar nos próximos blocos. O senhor falou do diabo e eu vou daqui a pouquinho trazer algo que vai nos mostrar como o diabo nos leva a tomar essa decisão, ou essas decisões de agradá-lo e não agradar a Deus. Nós vamos trazer aqui também outra coisa impressionante, que é esta alma que já há ali naquele ser humano, quando já está no ventre de sua mãe. E nós vamos trazer alguns convidados muito especiais nesse programa de hoje que vão dar ainda mais peso aqui ao nosso programa. São Basílio Magno, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Madre Teresa de Calcutá, além também de testemunhos ainda fortes. Segura aí, depois do intervalo. Olá, mais uma vez, boa noite a você aqui na Companhia da Canção Nova. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. As consequências espirituais de um aborto provocado é o tema que hoje estamos abordando aqui. Estou recebendo com muito prazer Dom Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. E nós estamos com um arsenal de guerra. Sim, ainda mais agora nesses tempos em que a gente está vendo essa guerra acontecer. Nós temos uma outra guerra acontecendo também, uma guerra contra o homem. Além daquela direta com as armas lá no Oriente, a gente tem uma outra guerra diária sendo travada contra o homem e contra aquele homem menorzinho, aquele homem bebê. E é este que a gente hoje aqui está colocando no foco da nossa reflexão. Aquele bebê que já é homem, que já é mulher, que já está ali na barriga de sua mãe. Eu quero começar aqui pelo seguinte: o Catecismo da Igreja Católica diz que o homem não pecou por iniciativa própria. A narração da criação corrobora essa ideia. O homem pecou porque se deixou seduzir por Satanás, uma voz sedutora que se opõe a Deus. O demônio não pode derrotar a Deus, mas ele tenta através da criação e, por isso, investe esforços em destruir a humanidade, deturpando os princípios e os valores que nos levariam para o céu. O princípio básico do ser humano é a vida, em nossos dias ameaçada dentro da barriga de uma mãe. E os argumentos buscam justificativas e usam termos para convencer a sociedade de tal prática sob, por exemplo, alguns artifícios como interrupção voluntária da gravidez ou simplesmente descendo absurdamente ao nível, falando em retirar o conteúdo do útero. Conteúdo do útero. O aborto é um golpe mortal contra a criança, mas também contra quem o provoca. E a mãe é a segunda vítima, e as outras vítimas são aquelas que colaboram para tudo isto. Pois bem, mas como a gente começou, o demônio tem a arte, e é um perito especialista, em seduzir consciências, transformar as pessoas que um dia foram ou que talvez não seriam a favor do aborto em favoráveis, por achar que não é uma coisa que deve ser mudada mesmo. Mas você sabe onde é que está tudo isso? Dom Francisco Falcão, eu gostaria de voltar, já a começar este nosso bloco aqui, trazendo
trecho de um filme chamado Nefários. O senhor já assistiu esse filme ou já ouviu falar dele? Não, mas aqui em off você me falou, estou ansiosíssimo para assistir. Este é um filme que mostra uma possessão demoníaca de um condenado à morte dentro de uma prisão que recebe a visita do seu psiquiatra. E ele tem um diálogo com o seu psiquiatra, ele possuído, é o demônio falando com o psiquiatra. E ele no diálogo diz ao psiquiatra que ele vai convencer o psiquiatra de que ele, ao sair daquela conversa, já terá cometido 3 crimes. Porque naquele momento o psiquiatra lembrou que a namorada estava grávida e que ele havia proposto a ela o aborto e que ela ficou de decidir. E quando o endemoniado diz ali para ele, em 4, 3, 2, naquela hora, a moça estava na sala de cirurgia abortando. E ele saiu correndo porque ele imaginou justamente que ela poderia estar, naquele instante, lá na sala de aborto. E a gente viu pelo nível do diálogo, o quanto agrada o inferno tal prática. É verdade, o demônio ele é o inimigo de Deus. Por antonomasia, Deus é a vida, tudo aquilo que vem de Deus, toda a criação. Depois que o diabo se afastou de Deus, num momento que não é descrito com exatidão na Escritura, ele passou a odiar Deus e toda a criação. Dentre todas as criaturas, a criatura que ele mais odeia é aquela que Deus fez à imagem e semelhança de Deus. E talvez essa seja a causa da fúria do demônio. Ou seja, Deus criou esses seres dotados de corpo, a imagem e semelhança dele, e não me criou semelhante a ele. Teria sido essa a causa da rebelião de Satanás? Não sabemos. Agora, por que agrada tanto ao demônio a morte de seres humanos? Precisamente em João capítulo 10, versículo 10, nós temos um paradoxo interessante, Ronaldo. A frase toda do versículo 10 é esta: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. No mesmo versículo, nós temos aquilo para o que Jesus veio, a vida. E nós já temos então a tática do inimigo, que é exatamente tudo contra a vida. Os 3 verbos, Jesus é de uma sabedoria tremenda. Os 3 verbos ali em João 10, 10. Primeiro, vim para que todos tenham vida, vida abundante. E ele implicitamente está falando do inimigo. Roubar, matar e destruir. O roubo seguido de morte, nós sabemos o que é, latrocínio. Depois a destruição. Então, no caso precisamente da vida, mostrar que aquilo dali não é vida. Ou pelo menos a partir de uma determinada idade, 10 semanas, 12 semanas. Pelo amor de Deus. Diante da ciência, a genética, as abundantes provas da ciência de que no momento da fecundação já temos geneticamente um ser humano diferente do outro. Ah, mas os órgãos ainda não estão suficientemente formados. E o de um bebê nascido estão suficientemente formados? Ah, mas ainda não, o sistema nervoso central não está bem desenvolvido. E aos 8 anos de idade está, e aos 9 anos de idade está. Até tantos anos da nossa vida, os nossos órgãos estão se desenvolvendo, se aprimorando. Então o argumento aí é falacioso. Mas voltando ao demônio. Tudo que diz respeito àquilo que veio de Deus, ele odeia. Tudo que diz respeito ao que é imagem e semelhança de Deus, o ódio é maior. E o ódio é maior, sobretudo, diante dos pequenos e dos indefesos. Aí a covardia é mais repugnante. Aí o ódio é muito mais virulento, covarde, amedrontador e assustador. E quando ele tem aliados seres humanos para fazer isso, é sinal verdadeiramente de que ele avançou muito nesses tempos. Mas o mundo... 1 João capítulo 5, 17, a frase é: nós somos de Deus, ponto. E o mundo jaz sob o poder do maligno. Vejam como São João coloca. O mundo está dividido com relação à pertença em 2 categorias: os que são de Deus e os que jazem sob o poder do maligno. Vai ser assim até o fim do mundo. Que os filhos do maligno saibam, vocês têm conquistado vitórias, vocês têm conseguido colocar em várias legislações do mundo inteiro, de vários países, essa lei insana. Aqui no Brasil nós vamos resistir, até quando puder. Vocês não subestimem a nossa força. Nós somos de Deus, ponto.
e o mundo jaz sob o poder do maligno. Essa distinção vai ser até o fim dos tempos. Estamos prontos para a guerra. Aliás, essa é uma característica do cristianismo desde Jesus, ir contra a maioria, ir contra a corrente. Perfeitamente. Não é? Nós começamos com 12, Sim. Passamos por um império romano que nos perseguiu, passamos por uma perseguição dos judeus daquele tempo e sobrevivemos, experimentamos com o sangue dos cristãos derramado, como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Hoje, infelizmente, temos que dizer que o sangue de crianças derramado covardemente em tantos abortos clandestinos ou então legalizados, isso clama e comove profundamente o nosso coração. Estamos nos organizando. Não vamos entregar facilmente a vida dos nossos inocentes nas mãos de vocês. Dom Francisco Falcão, apenas aqui para qualquer pessoa que tenha ficado com qualquer imaginação quanto a este filme ele recebeu a aprovação de mais de 6 exorcistas, dizendo sobre este filme. É um dos filmes mais fiéis quando se trata de possessão demoníaca. Diferentemente daqueles filmes cinematográficos, com grandes atores, aquelas coisas todas que se faz por aí e que se propaga bastante. Este foi até agora o filme mais fiel, segundo 6 exorcistas, àquilo que se diz a possessão demoníaca. Portanto, tem um reconhecimento e um aval muito grande de exorcistas da igreja que assistiram. E, aliás, esse filme passou a ser tão assistido que saiu da gratuidade na internet e vai para os cinemas agora em novembro. Vai estar nos cinemas do mundo, agora, do Brasil, agora em novembro. Vamos lá, o nome dele é Nefários. Seguindo aqui ainda na sequência do nosso programa, Dom Francisco, a outra questão que eu gostaria de trazer aqui é sobre o drama, ou talvez a banalidade com a qual uma mulher vive a questão do aborto. Isto é possível imaginar que uma mulher viva o drama de decidir por um aborto por situações diversas, mas é possível imaginar que muitas decidem pelo aborto também por banalidade. O que dizer tanto a esta que, com dramaticidade, se vê diante da proposta e tentada a aceitá-la, ou aquela que, com banalidade, o faz como se tivesse simplesmente fazendo uma cirurgia qualquer, de retirada de um pedaço do seu corpo, etc. A nossa concepção a respeito do ser humano ela é muito clara. Nossa antropologia teológica parte desse pressuposto. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma sacralidade intrínseca à sua própria constituição psicossomática. Primeiro, mostrar para a mulher que o corpo dela é um dom de Deus, é um presente de Deus e não é propriedade dela. Aquilo que nós chamamos de nosso, o é de forma relativa. Eu recebi de Deus, 1 Coríntios 4, 7, o que tu tens que não tenhas recebido. Então, mostrar para essa mulher, primeiro, que Deus deu o corpo para ela e ela deve se orgulhar desse corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, que a vida é um dom, tanto a vida dela quanto a vida do ser humano que foi gerado no ventre dela e que ela tirou. Depois, falar da gravidade daquilo que ela cometeu. Atenção! É preciso mostrar com todas as letras, o que você fez, minha filha, foi algo gravíssimo aos olhos de Deus. Não é imperdoável se você estiver realmente arrependida. É claro, o sacerdote dentro da confissão não pode fazer muita coisa senão aconselhar e absolver se ela estiver arrependida. Fora da confissão, ele pode fazer o que está ao seu alcance, pode também pedir ajuda de pessoas no sentido de acompanhamento psicológico, espiritual. Ele pode se oferecer para ser o diretor espiritual dela. O drama realmente mexe com o ser humano antes de tomar essa decisão, durante a decisão e depois as consequências, o pró-trauma, o trauma pós-aborto, pré-aborto, durante o aborto e pós-aborto. Sem dúvida alguma, é um ser humano que precisa da nossa ajuda, do nosso acompanhamento, da nossa orientação, tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la a recomeçar a vida, enfim. Agora, dizer para ela que nada está perdido, que o mundo não vai acabar por causa disso. E, atenção, impor uma salutar penitência para ela proporcional à gravidade daquilo que ela cometeu e que ela se disponha a cumprir essa penitência como reparação do mal que ela cometeu.
É dramático, mas o pecado foi cometido. O assassinato foi perpetrado, isso não pode ser esquecido. O amor, com tudo aquilo que ele comporta para a pecadora arrasada ali, e também eu queria citar aqui, com todas as letras, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25, às vezes a gente centra as atenções somente na mãe. E esquece outras pessoas. Por favor, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25. Maldito que aceita a gratificação para levar à morte o inocente. Esse programa também é dirigido aos médicos que fizeram o aborto, aos anestesistas que estavam na sala do aborto, ao motorista de táxi, ou seja, lá do que for, que sabendo que ela seria deslocada, colaborou. Colaboração formal. Quem fatura, quem integra essa indústria criminosa, também tem culpa diante de Deus. É chamado à conversão, a renunciar ao pecado, a fugir dessa estrutura pecaminosa e assassina. Implacáveis devemos ser com relação ao pecado, brandos com os pecadores, se de fato eles apresentam sinais de verdadeiro arrependimento. Bom, eu vou aproveitar aqui e trazer agora um outro testemunho, eu diria, tão bonito, da coragem de uma mãe, não é? Da decisão de uma mãe. Nós vamos ouvir agora o padre Mateus Aquino, sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pároco da paróquia São José. Ele participou recentemente do podcast Ânima Podcast e ele contou lá um pouco da sua história. Meus pais se conheceram, minha mãe tinha 14 anos, meu pai tinha 22. Né? E minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmã, com 14 anos, minha irmã mais velha. Né? Caramba, 14 anos, com 14 é muito nova. anos, é. Jesus, amor. E naquele tempo, né? Tipo, com 14 anos. E... Nossa, a trancos e barrancos, né? Tiveram a minha irmã e tal. Minha mãe teve que sair da escola, aquela coisa toda. E quando minha irmã estava completando 1 ano de idade, minha mãe descobriu que estava grávida de mim, com 15. Né? Com 15? Né? Aí ela falou pro meu pai falou, não, tipo, a gente não tem condição. Então eles quiseram me abortar. Né? Então eles foram numa clínica de aborto que na época tinha na Rocinha, né? Nem sei se isso existe ainda, tomara que não. Mas uma pessoa levou minha mãe até essa clínica, né? E até esse médico. E como estava no início da gestação, ele falou, toma esse remédio aqui, porque a criança vai morrer e tal, vai expelir, né? E minha mãe foi para casa tomando os remédios e nada, né? A barriga crescendo e ela vendo, né, aquilo, ela meio desesperada e tal. Vendo, aí ela foi e voltou no médico, né? E ele ficou até impressionado, assim, porque ele pensou, olha, não era para ter acontecido isso, né? Então, minha mãe falou, não, então esse é um sinal de que Deus quer essa criança, então eu vou ter meu filho. Bom, que bom que a sua mãe teve minha mãe teve luz. essa luz com 15 anos de idade, então acho que foi uma graça de Deus mesmo, né? Então ela falou, então eu vou ter meu filho, né? Então eu percebo hoje, né? Assim, só é a favor do aborto quem já nasceu, né? Então, justamente isso, né? Hoje eu sou padre, né? Se eu tivesse sido abortado, né, quantas almas eu não estaria ajudando a salvar, né? Quantas pessoas hoje não estaria ajudando com o meu ministério, com a minha vida, né? Então, a gente percebe quantas almas o aborto ceifou, né? Quantas almas que poderiam ter feito tanto bem a esse mundo. Que dizer diante disso? Que maravilha, que testemunho tocante. É uma prova de que o aborto é insano e sempre vai ser. O aborto é a prova de uma covardia de alguém que não abre mão do direito de viver e se arvora no direito de decidir quem deve viver. É completamente insano. Para concluir esse bloco aqui, eu me lembro, e é sempre importante contar esse episódio, que certa vez o Padre Pio recebeu uma senhora no confessionário. O senhor conhece essa história? Não. O Padre Pio recebeu uma senhora no confessionário e enquanto ela estava ali confessando, ele pediu que ela fechasse os olhos e dissesse o que estava vendo. Obedecendo ao que o Padre Pio estava pedindo, aquela senhora fechou os olhos e começou a falar. Eu vejo uma praça enorme com muita gente, entre as pessoas vejo uma procissão que se move solenemente, vejo no tribunal muitos padres, bispos e cardeais, todos precedem um papa que está assumindo no trono. Sim, eu vejo precisamente um papa no trono e uma grande multidão que aclama esse papa. E aí ela para e diz, mas o que tudo isso significa? Naquela hora, Padre Pio lhe disse o seguinte, a criança que você matou no seu ventre com o aborto seria este Papa. Impressionante, impressionante.
Vamos terminar esse bloco assim. Vamos para o intervalo. Tem mais surpresa já já. O nosso Além da Notícia da noite de hoje está falando sobre vida e morte. Me lembro daquela canção do Padre Zezinho: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas deves saber escolher. E aí a sequência da letra é perigosa. Se escolhes viver, também viverás. Se deixas matar, também morrerás. E morrerás não esta carne, mas a alma. Não é? Aliás, olha só que inspiração. O que a gente tem aqui agora na tela, uma escultura de Timothy Schmaus, mostrando a desolação de um santo anjo da guarda, que a gente celebrou tão recentemente, o dia do anjo da guarda. Ele está diante do berço vazio da alma que lhe foi confiada, um bebê abortado pela mãe. Veja que escultura é essa, de onde veio essa ideia desse escultor, Timothy Schmaus. A gente não tem como discordar, né, Dom Francisco? Perfeita, impecável, diz tudo. Realmente, no momento da concepção, a nossa fé professa que o Senhor designa um anjo da guarda para, como recitamos na oração do Santo Anjo, reger, guardar, proteger e iluminar até ao fim da vida. Em Mateus capítulo 18, Jesus diz: guardai-vos de escandalizar esses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Traduz muito bem isto, ou seja, Deus infundiu a alma no óvulo fecundado, já temos uma vida humana e o covarde tirou a vida. E é bem impactante essa imagem, não conhecia, gostei muito. Sabe o que me vem à mente? Aquela canção que a gente canta nas nossas igrejas no Brasil inteiro. Antes que te formastes dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascestes te conhecia e te consagrei. É de onde? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e havia designado profeta das nações. É verdade. E aí a gente termina justamente o bloco anterior do programa, que me faz recordar aqui a seguinte introdução, quando a gente terminou aquele bloco falando da confissão da mulher junto a Padre Pio, São Pio. O aborto é um mal que ultrapassa os limites do tempo. Ele impacta o presente e também o futuro. Não é apenas uma criança impedida de nascer, mas toda uma geração. São artistas, são cientistas, são padres, são papas impedidos de nascer, são jogadores de futebol, tanta gente, jornalistas, são pedreiros impedidos de nascer. Mas realmente impactante, eu quero confessar que quando eu assisti a esse filme, Dom Francisco, eu me recordei que eu e minha esposa perdemos um bebê. O bebê morreu no ventre da minha esposa, do 4º para o 5º mês, e eu me lembrei que a minha esposa deu o nome a ele de Davi. Só que eu não havia assumido. A minha esposa assumiu. Então, eu tenho um Davi no céu. E depois que eu assisti a esta cena desse filme, eu passei a assumir isto. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, diante de uma cena como essa, o que a gente pode dizer do roteiro deste filme, da cena que ele traz? Tem fundamentação bíblica? Completamente. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo descreveu que foi arrebatado e teve uma visão do céu, mas aquilo que ele viu, ele não foi dado a ele revelar. Portanto, não somente São Paulo, mas também tantos místicos que tiveram a visão do céu, Santa Francisca Romana, Santa Catarina de Gênova, enfim, São João da Cruz, etc., foram arrebatados. O que a criança diz aqui, em como me parece que ela estava, foi levada para o céu perfeitamente plausível. Eu acrescentaria a questão da salvação das crianças que morrem sem o batismo. Santo Agostinho admitia a possibilidade delas não entrarem no céu. São Gregório Magno, também na linha de Santo Agostinho, pensava desta forma, mas o pensamento atual da Igreja, que passou pela teoria do limbo, a Igreja Católica nunca admitiu oficialmente a teoria do limbo, ou seja, um estado de felicidade natural, que nem é o inferno, nem é o céu. A Igreja nunca disse oficialmente isso num documento. O atual Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que o batismo é necessário para a salvação, mas também se fala do batismo de intenção. A frase do catecismo é precisamente esta: Deus tem caminhos misteriosos para salvar aqueles que sem culpa não tiveram acesso ao sacramento do batismo. Isso se aplica também às crianças. Portanto, colocar a criancinha abortada no céu
Isso não é incompatível com a doutrina da Igreja da Salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso se aplica às crianças assassinadas, às crianças que morreram sem o batismo. Do ponto de vista da teologia católica, o filme é perfeito. Essa cena tem completo respaldo da palavra de Deus. O Céu é de Verdade é o nome do filme e realmente o menininho, ele esteve num coma, ele tem uma doença grave, esteve no coma e foi no coma que ele esteve no céu. E lá no céu ele viu todas essas coisas que ele vai relatando, especialmente ele relatou a questão de ter conhecido a irmãzinha. É por isso que a gente diz que o aborto tem consequências espirituais e o aborto é grave. Neste caso foi um aborto espontâneo, mas e o aborto provocado? Quando provoca o aborto, alguém quando provoca o aborto, está cortando a vida em todas as dimensões. É verdade. Moisés matou uma pessoa, matou um egípcio, se arrependeu. Deus teve compaixão de sua alma. Os assassinos, os perversos, os covardes, os traficantes. A história dos santos é marcada, muitos santos que levaram a vida devassa, que cometeram crimes e desatinos, mas se encontraram com Jesus, se arrependeram sinceramente. O céu se abriu para eles, foram reconciliados com Deus. Eu quero dizer que a todas as pessoas que cometeram esse crime, arrependam-se sinceramente, fujam dessa estrutura maquiavélica, satânica, que tira vidas, seres humanos inocentes. Mudem de vida, entreguem-se a Jesus. E a você que já se arrependeu, que já recebeu a absolvição dos pecados, por favor, se perdoe. No sacramento da penitência, você já foi completamente perdoada, renovada. Agora é uma vida nova. Mas não esqueça, cumpra a penitência que o sacerdote deu para você. E se a penitência que ele deu foi branda demais, se imponha uma penitência com oração, com vida de mortificação, com a prática da caridade, quanto possível, com relação a instituições que cuidam de crianças. E, se possível, se puder adotar uma criança, faça isso. Dom Francisco, eu agora vou chamar aqui alguns convidados, nossa equipe vai preparar aqui, já vão entrar aqui, são papas, são doutores da igreja para falar conosco sobre essa questão, o que eles pensam sobre isso. Mas antes eu quero contar um relato que aconteceu comigo no meu programa de rádio da Canção Nova, que faço diariamente das 4 às 6 da tarde. Eu estava num programa falando sobre aborto, dando essas notícias diversas aí, e no intervalo me liga uma pessoa que eu já conhecia, e ela diz: meu amigo, sou eu, vou te contar uma coisa que eu nunca te falei. Eu fui estuprada. Eu tinha antes dos 20 anos, era jovenzinha, numa parada de ônibus, por volta de 11 da noite, no escuro, estava chegando do trabalho. E aconteceu assim, ela me contou até detalhes. Ela disse: peguei na hora uma ficha, liguei para o meu pai do orelhão. Meu pai veio me buscar, foi para casa. Antes fui no hospital, mas aí depois de 2 ou 3 meses eu descobri que estava grávida. E conversando com meu pai e a minha mãe em casa, meu pai me disse assim: minha filha, a gente não vai fazer um mal por causa de um outro mal que fizeram com você. Se você quiser ter esta criança, nós vamos te apoiar. E ela disse: o meu pai disse isso, quando ele me disse, ele deu a palavra que eu estava precisando ouvir, me deu segurança. Ela disse: eu levei a gravidez adiante, falou: hoje o meu filho, ele tem, ela contou, mais de 30 anos, ela disse que ele hoje é professor de academia, ele é um garoto lindo, forte, grande, me mandou a foto dele, já é pai. Ela disse: só que eu achava que ele não sabia disto. E num aniversário dele, num aniversário meu, fizemos em casa uns preparos e tal, para aquela comemoração. E quando estávamos ali na comemoração, ele, quando foi dizer algumas palavras, disse: obrigado porque a senhora não desistiu de mim. Obrigado porque a senhora me deixou viver. Ela disse: eu não sei como ele descobriu, se alguém da minha família chegou a contar para ele, mas ele falou aquilo, ela falou: aí foi um choro só. Depois de tantos anos, eu não sabia que ele sabia, e aquela emoção toda tomou conta de todos nós ali. Ela disse: mas eu quero dizer que ele é a razão da minha vida. Sem ele, eu não sei o que seria da minha vida hoje. A gente sabe que são dramas, são dores, são sacrifícios que talvez uma pessoa precise fazer numa situação como esta. Mas é escolher por algo maior, não é?
É verdade. Eu tenho também um testemunho, não posso revelar nomes, de um sacerdote que, sabendo que uma jovem havia sido estuprada em contexto mais ou menos parecido, ele acionou os médicos católicos da cidade e foi ao encontro desta senhora, pediu por tudo que ela não abortasse, etc. A família queria que ela abortasse. O sacerdote, muito convincente, um homem simples, muito piedoso, disse, depois de muita argumentação, ela disse, eu não quis, eu não estou amando este ser que está dentro de mim, eu sei que é uma vida, mas, enfim, como é que eu vou criar um ser humano cujo pai fez isso, etc. Bom, argumentos, até que ele evocou o seguinte argumento, eu lhe peço pelo amor de Deus, se você não quer criá-lo, se você não quer amá-lo, tenha o filho e me entregue, que eu vou abandonar o sacerdócio para cuidar dele. Naquela hora ela chorou, naquela hora ela disse não. Então eu quero pedir ao Senhor, eu vou ter a criança e quero que o Senhor batize a criança e seja o padrinho dela. Também são histórias dramáticas, mas de um cuidado, um zelo. Eu quero parabenizar todos os membros da pastoral da família, todos os sacerdotes e bispos que, diante de fatos dramáticos, como aquele que aconteceu, parabéns, Dom José Cardoso Sobrinho, que ainda está vivo lá no Recife, episódio de Alagoinha, sim, o senhor agiu, a imprensa caiu baba em cima do senhor, o senhor agiu corretamente. Todos os que cercaram a menina para tentar salvar a criança e salvar a própria mãe, enfim, e todas as iniciativas que procuraram conter essa fúria daqueles que queriam eliminar a criança que inocente não pediu para vir ao mundo. Minhas homenagens a todos vocês que fazem esse trabalho silencioso, psicólogos, médicos, agentes de pastoral, sacerdotes, leigos, agentes de pastoral familiar. Parabéns por esse trabalho. É assim que se age. Deus seja louvado por esse exemplo, por essa senhora cujo filho está dando tanta alegria para ela. A gente vai parar por aqui, hein? Mas tem mais ainda. Daqui a pouquinho, na sequência do nosso Além da Notícia, no próximo bloco, aí eu vou trazer aqueles nossos amigos que eu aqui já antecipei, ok? Voltamos já. É forte o tema do nosso programa de hoje e é necessariamente um programa que precisa ser assim, para mostrar-nos uma realidade que talvez a gente não esteja com ela diante dos nossos olhos. E eu peço, suplico aos sacerdotes, não se furtem a falar sobre essa temática, a abraçar essa temática. Ela é essencial para a salvação das almas nos nossos dias. E diria mais ainda, agora, com as reflexões que vamos trazer, todos nós vamos compreender a dimensão que este tema tem em todo o seio da nossa sociedade. Peço agora à nossa equipe que nos traga alguns convidados especiais ao programa de hoje para a gente analisar suas frases. São Padre Pio diz, o dia em que as pessoas perderem o horror ao aborto, este será um dia terrível para a humanidade. O aborto não é somente um homicídio, mas também um suicídio. Um comentário breve, Dom Falcão, por favor. Está certíssimo, porque, na verdade, ao imaginar que a vida que está dentro do ventre é algo a ser extirpado e você vai ficar livre, é uma ilusão, porque Deus coloca na psicologia do homem que um gesto tão contrário à natureza, ele traz, não é apenas remorso, mas é um mal-estar, é uma sensação de insatisfação, de revolta contra si mesmo. Isso pode não acontecer na mesa da operação, mas certamente vem depois. Um drama é substituído por outro, e isso é terrível. É uma forma de suicídio. Santa Teresa de Calcutá diz, eu sinto que o grande destruidor da paz é o aborto, porque ele é uma guerra contra a criança, uma matança direta de crianças inocentes assassinadas pela própria mãe. Forte também. Forte, e a palavra é essa mesmo, a santa está certa, não tem outra palavra. Qualquer uma que vise a mascarar a interrupção de gravidez, extirpar, etc., é assassinato mesmo e pronto, a santa está certa. Tem mais ainda outro santo grande, São Basílio Magno. Quando um papa é chamado Magno é por quê? A grandiosidade das virtudes, a grandiosidade da doutrina dele. Uma mulher que destrói deliberadamente um feto responde por homicídio. E qualquer distinção tênue entre seu ser completamente formado ou não formado não é
admissível entre nós. A formação, ela é um processo ao longo de toda a vida. O Ronaldo hoje não é um ser completamente formado, porque o seu ser, a sua constituição física, ela é dinâmica. A não formação nos acompanha até o fim da vida. Nossas células se renovam todos os dias. E assim será. E não é o fato de um feto não ser formado que ele é diferente de um ser adulto que ainda também não é formado. Ambos são formados e não formados. Nada justifica que se extirpe um ser vivo, não nascido no ventre da mãe, só porque ele supostamente é não formado. Porque também quem tem assim pensa é um ser não formado. Vamos lá, o cardeal Robert Sará, prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé e Disciplina dos Sacramentos. Ele diz, a luta contra o aborto é parte da batalha final entre Deus e Satanás. É Apocalipse, capítulo 12. Uma mulher vestida de sol estava o quê? Grávida, prestes a dar à luz. E quem aparece? O grande dragão. E que quer devorar a criança enquanto ele nasça. A luta contra o aborto. De um lado, a mulher grávida, a igreja e todos aqueles que defendem a vida. Do outro lado, o Satanás e quem pensa como ele. Santa Teresa de Calcutá, uma outra frase dela diz assim, e se nós aceitamos que uma mãe pode matar o seu próprio filho, como é que nós podemos dizer às outras pessoas para não se matarem? É perfeito. É uma pergunta tão constrangedora para eles, que não há resposta para isso, a não ser nós estamos em contradição. Não há resposta outra senão essa. Outra frase de São Padre Pio. Quando vós virdes uma alma que anuncia o aborto como feito benigno, sabereis que nela reina o príncipe das trevas e sua eternidade está por ora no livro da morte. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Passei um fim de semana na Canção Nova pregando só sobre isso. Dom Falcão, isto é muito grave. Isto é muito sério. Porque há pessoas fazendo isto. Eu vou pedir, volta novamente a frase. Há pessoas fazendo exatamente isto. Falando hoje que o aborto é um bem, defendendo o aborto como um bem. E, lamentavelmente, desculpe, a gente dentro da igreja que comunga dizendo isto. É verdade. Há autoridades que se dizem católicas, deputados que se dizem católicos, votando a favor disto. A essas pessoas, eu queria pedir que supostamente se dizem cristãs, voltem-se para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não convence vocês, voltem para a doutrina da igreja. Se também ela não vocês contestam, desculpe a pergunta, por que vocês não nos deixam em paz? Por que vocês não seguem o caminho de vocês? Apocalipse capítulo 3. Você nem é frio, nem é quente, é morno. Preste atenção nisso. Quente significa em favor de Cristo, defendendo a doutrina de Cristo, a palavra de Deus que é a favor da vida do começo ao fim. Frio significa longe de Cristo. Por que você não se decide? Por que você não nos deixa em paz? Por que você considera a igreja como massa de manobra? Por que você se utiliza dela? Por que você não segue o seu caminho? Por que você não deixa a igreja fazer, desculpe, uma lipoaspiração? Nós não queremos ser católicos de estatística. Nós queremos qualidade dos católicos, poucos que ficarem, não importa. João 6, versículo 66, a partir daquele momento, muitos não andavam mais com Jesus. É doutrina radical, é ultrapassada, é retrógrada? Não importa o seu conceito, por que você não nos deixa em paz? Próximo, Papa Bento XVI. O aborto nada resolve, mas mata a criança, aniquila a mulher e obceca a consciência do pai da criança, destruindo frequentemente a vida familiar. Matar, aniquilar, obcecar a consciência. O meu Papa Bento, que me nomeou bispo, me parece que quando ele escreveu isso, ele pensava em João 10, versículo 10. Roubar, matar e destruir. A obra não é somente para matar a criança, é perturbar a mãe, é causar sofrimento, angústia, perturbação, é estragar, é um passo. Ele não quer apenas a morte da criança, ele quer a destruição da família. Ele quer exatamente arrasar aquilo que é de Deus. Bento XVI, está certo. Bento XVI. Temos mais alguma ainda para que a gente possa aqui abordar? Não temos mais agora os nossos convidados. Quero agradecer enormemente a presença deles aqui no nosso programa, porque nos enriqueceram muito. Eu vou trazer agora, Dom Francisco Falcão, aqui um trecho de um filme chamado O Anjo de Auschwitz. O Anjo de Auschwitz acompanha Stanislawa Leszczyńska,
uma parteira polonesa que, depois de ser feita prisioneira pelos nazistas, é recrutada pelo Dr. Józef Mengele, que nós conhecemos de tão horrível fama, Anjo da Morte. Ela é recrutada por ele para trabalhar no hospital como sua ajudante em Auschwitz, campo de concentração. Quando descobre os terríveis experimentos feitos pelo médico, especialmente em mulheres grávidas e crianças, ela decide proteger o máximo de vidas possíveis e resgatá-las das piores condições possíveis nos campos de concentração nazistas. Nessa jornada, ela consegue salvar 3.000 bebês. Stanislava morreu em 1974. Sua causa de beatificação foi introduzida na diocese de Lodz. Lodz, eu não sei se fica na Polônia, onde fica, depois a gente pode consultar. Várias pessoas asseguram ter recebido sua intercessão, especialmente em problemas de parto, e a veem como uma possível padroeira da causa pró-vida. Vamos ouvir um pouquinho do trecho? You have been given the responsibility of midwife. Too afraid to look at me. You will have to look at God one day and explain why you are a child killer. Medical research will be my answer. And your answer will be? You are the angel of life. Mengele? The angel of death. Your blood is beautiful, but wasted. You understand why we do what we do. We are part of a larger scheme that will make the world better. A superior version of the one we have lived in before now. I cannot guarantee that life will last longer than this moment. Keep her safe. Keep her hidden. Keep her alive. Could you please tell me how many of your 1,800 deliveries were stillborn? None. Os anjos da vida estão em ação, enquanto os anjos da morte não deixam de existir. Não é? E será sempre essa batalha, não é? Eu gostaria apenas de acrescentar aqui o seguinte: o Józef Mengele foi responsável pelo extermínio de 400.000 judeus. Entre as vítimas estavam mulheres grávidas, puérperas e seus bebês. E aqui eu termino com o seguinte: os atuais anjos da morte podem se converter, podem mudar. E eu me lembro de um ex-anjo da morte, Bernard Nathanson, que foi o homem que, segundo, era o doutor aborto, o homem que mais praticou aborto no mundo, e que se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, e passou a ser um defensor da vida, um médico pró-vida. E foi ele quem começou esse forte movimento pró-vida no mundo. É verdade, a conversão é possível. São Dimas, a tradição chama de São Dimas, converteu-se no derradeiro instante de sua vida, crucificado do lado de Jesus. Ele que, segundo o Evangelho segundo Lucas, blasfemava contra nosso Senhor. Eram os dois acusando o nosso Senhor, até que, tocado pela presença de Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A conversão é possível, mas apenas até a hora da morte. Você que me escuta, transmite esse link a quem defende o aborto, a quem trabalha em prol da aprovação do aborto. Mas agora eu olho para você, seja parlamentar, seja quem quer, qualquer pessoa na face da terra. É um crime, converta-se. O perdão de Deus lhe será dado. Arrependa-se enquanto é tempo. Caso contrário, lembre-se, você vai prestar contas diante de Deus pelo seu pensamento, pela difusão das suas ideias e principalmente pelo trabalho que você fez em prol do assassinato de crianças. A conversão é possível. Para concluir o nosso programa de hoje, vamos ouvir notícias. O México acabou de legalizar, a Argentina legalizou recentemente, fizeram uma festa como numa Copa do Mundo, a legalização do aborto na Argentina, foi assim. Outro país legalizou, outro legalizou, vão mostrar números de países legalizando. Mas eu volto novamente à questão que Jesus não nos disse que seria fácil defender a verdade e que a gente teria uma vida mole. E também não nos disse que era para a gente acompanhar os outros que estivessem fazendo as coisas erradas. É por isso que a gente não pode deixar de lutar contra este mal, este erro e esta mentira, né? É verdade, o Salmo 22 diz de forma muito bonita: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. O mundo pode virar o vale da sombra da morte,
mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dom Francisco, quero agradecer sua presença aqui. Para terminar o nosso programa, temos aqui uma oração à Nossa Senhora para lutar contra o aborto. E eu gostaria de fazer esta oração e, ao final dela, pedir a sua bênção também para o nosso programa de hoje. E peço a você que reze conosco. Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, hoje nos dirigimos a Ti como aquela que disse sim à vida. Tu conceberás e darás à luz um filho, disseste o anjo. Apesar da surpresa e da incerteza sobre como poderia ser isto, tu disseste sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ó Maria, oramos hoje por todas as mães que têm medo de ser mães. Oramos pelas mães e pais que se sentem ameaçados e pressionados em sua gravidez. Intercede por eles, para que Deus lhes dê a graça de dizerem sim e a coragem para perseverar. Que tenham a graça de rejeitar a falsa solução do aborto. Que possam dizer contigo, faça-se em mim segundo a tua palavra. E que experimentem a ajuda do povo cristão e conheçam a paz de se fazer a vontade de Deus. Assim seja. Amém. Uma bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre todas as mães, sobre todas as crianças, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É sempre um presente grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Deus lhe abençoe e acompanhe em tudo que faz. Amém. É sempre uma alegria estar aqui. Obrigado. Deus te abençoe. A você que esteve conosco, uma enorme gratidão também. Festejemos sempre com o céu as vitórias de Deus sem temermos as derrotas que aqui sofremos pelas mãos dos inimigos de Deus, sem nunca desanimar, sempre perseverando. Boa noite. Fique com Deus. Até semana que vem.